No próximo dia 11 de setembro do corrente ano, será comemorado 25 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, uma data a ser celebrada por toda a população do país. O Código é o único diploma legal que está à venda em qualquer banca de revistas do país. Considerado um dos mais avançados do mundo, é usado como modelo para países desenvolvidos. As conquistas nesses 25 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor são inúmeras e inquestionáveis do ponto de vista de proteção e defesa dos consumidores. A proteção contra a publicidade enganosa, a inversão do ônus da prova ao cliente, a reparação por danos morais, o direito de arrependimento das compras e a anulação de cláusulas abusivas são apenas alguns direitos estabelecidos pelo Código. Um diferencial do Código do Consumidor é que ele, ao mesmo tempo, é preventivo e repressivo, pois indica como devem ser as práticas comerciais de consumo, equilibrando a relação entre o consumidor, parte mais vulnerável, e o fornecedor de produtos ou serviços. Também pune severamente quem incorre em práticas abusivas e crimes contra os consumidores, com penas que variam de multas à detenção. Um dos maiores avanços é o fato do Código ter estimulado a organização da sociedade civil através do surgimento de associações e institutos que lutam pelos direitos nas relações de consumo. Em todo o país, existem mais de 650 entidades de defesa dos consumidores, através das quais cidadãos comuns participam ativamente da luta pela garantia e ampliação dos seus direitos. Por isso, ao atingir as bodas de prata, o Código de Defesa do Consumidor merece os aplausos de toda a população brasileira. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. Caro telespectador, você sabe perfeitamente que este é um programa destinado a apresentar a informação verdadeira e não simpático à evolução comunista disseminada atualmente no Brasil. Cada vez mais o consumidor é desrespeitado em nosso país. Recebemos diversos e-mails de telespectadores com dúvidas sobre defesa do consumidor. Por isso, convidamos um dos maiores especialistas no assunto, o Dr. Sérgio Tanuri, que é advogado especialista em direito do consumidor, jornalista e articulista que escreve para várias mídias sobre os direitos dos cidadãos, com artigos publicados nos maiores jornais do Brasil. Participa frequentemente de programas na televisão. Foi colaborador do quadro Patrulha do Consumidor no programa da tarde da Rede Record. Seja bem-vindo, doutor Tanuri. Como vai? Tá bom? Tudo bem, doutor Laércio. É um prazer estar aqui, porque este é um programa que faz a diferença, com um público seleto, que forma opinião, e é muito bom estar aqui com o senhor. E eu agradeço muito a sua presença aqui exatamente para isso. Porque, como você ouviu, nós aqui informamos a verdade só, mais nada. Porque a verdade é difícil de ser informada, normalmente pela mídia forte. A mídia forte não dá a informação correta, aquela que nós, por exemplo, estamos acostumados. Aqui a transparência é o costume desse programa. Por isso que eu agradeço bastante a sua vinda aqui. Eu vou começar apresentando a você, caro doutor Sérgio, uma conta de energia. Esta conta me diz o seguinte: fornecimento, consumo, 124,45. Novamente o consumo, que é a tal da bandeira vermelha, que não é consumo, 186,26. Depois temos tributos, PIS/PASEP, 3,47, COFINS, 16,01,
ICMS, 110,06 centavos. Outros produtos e serviços, 5,40. Bem, aqui embaixo no rodapé da conta, da emissão desta conta, nós encontramos o seguinte detalhe. Eu digo detalhe como ironia. Fornecimento, 310,71. Tributos, 129,54. Eu gostaria que você informasse no programa Direito e Justiça em Foco e ao telespectador que está nos assistindo se isto é legal. Ou seja, bom, primeiramente, você sabe que nós vivemos num país folclórico, não é? Porque apresentam uma conta dessa e nós, consumidores, engolimos porque nós temos que pagar. Temos que pagar a conta daqueles que não têm capacidade para governar. Então, eu pergunto a você, o que nós podemos falar a respeito do consumidor nesta simples conta? Dr. Laércio, realmente a questão das empresas de energia elétrica é uma afronta. Por quê? Em virtude da crise hídrica que assola o país, não apenas o estado de São Paulo, mas que assola o país, criaram recentemente essa tal bandeira vermelha, o que é essa bandeira vermelha? É transferir ao consumidor, ao usuário do serviço de energia elétrica, o ônus da incompetência do governo de não ter previsto que ia chover menos. O que fizeram? Não fizeram os investimentos necessários, os governos não investiram aquilo que deveriam ser investidos. Sim. E agora querem jogar a conta para o povo brasileiro, para os consumidores, os usuários. E aí eu pergunto a todos que estão nos vendo que com certeza de dezembro para cá, porque eu tenho acompanhado a minha própria conta, de dezembro para cá, coincidentemente, nesse novo período desse segundo mandato do governo federal, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, a conta vem numa ascensão escalonada, crescendo. Sim. E o consumidor está sendo vítima dessa imposição. E a gente pergunta, aonde está a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que o governo criou para fiscalizar e regular as empresas geradoras. Sim. Esse tipo de conta que todos recebem... Não cortando o seu raciocínio, e com o acréscimo de que esta informação de tributo 129, eles estão incorrendo no artigo 299 do Código Penal Brasileiro. Sim. Não é uma declaração falsa. Porque não houve... eles colocaram o consumo com a bandeira vermelha aqui e não é consumo, gente. Não pode, realmente, como o senhor bem disse, e os consumidores, usuários de serviço de energia elétrica, eles podem contestar isso. Sim. Infelizmente, o serviço de energia elétrica, como outros serviços essenciais, como água, como gás, não tem uma concorrência. A pessoa não pode escolher, não quero mais esta concessionária de energia elétrica. Por quê? Porque determinada região do estado é coberta somente por esta empresa. O que resta? O que resta é procurar a justiça. Os órgãos de defesa do consumidor, as entidades de proteção e defesa consumeristas para requerer eventuais indenizações, reembolso daquilo que foi cobrado indevidamente. Porque está muito fácil jogar para o consumidor a incompetência do governo da crise hídrica. Não fiscalizaram as empresas, não requereram investimentos dessas empresas de energia elétrica que têm lucros bilionários, todos os anos, lucros bilionários, não faturamentos, nem orçamentos, são lucros bilionários a cada ano e não investem o suficiente. E com a desfaçatez agora do aumento recentemente, de 17,30 e poucos por cento, mais ou menos, para o consumidor, para as residências. Bem,
Dito isto, vamos seguir adiante, porque eu tenho várias perguntas, viu, doutor Sérgio? Vamos lá. Recebemos e-mails aqui perguntando sobre, naturalmente, os problemas do consumidor. Eu tenho aqui o Carlos Campos de Interlagos que pergunta: comi um cheeseburger com maionese numa padaria e senti um gosto estranho. Logo em seguida comecei a passar mal e tive que ser internado. Segundo o médico, a suspeita é que o lanche tenha causado intoxicação alimentar. Sem trabalhar, fiquei 2 dias. Quais os direitos que nós podemos dizer ao Carlos Campos? Boa pergunta do Carlos Campos, e eu gosto, Dr. Laércio, de responder essas perguntas do dia a dia do consumidor. E aqui nós temos bastante. Continue mandando, vamos lá. Veja, no caso da pessoa que procura uma lanchonete, Sim. come um produto estragado, Sim. ele tem sim direitos amparados pelo Código de Defesa do Consumidor. Veja, estou aqui com o Código de Defesa do Consumidor na mão, que é Se a não me nossa engano, é aba. do Celso Russomano? Sim, esse daqui foi editado por ele, um grande deputado que tem a bandeira da defesa do consumidor. Não é presidente essa do bandeira Instituto Nacional de vermelha. Defesa do Consumidor. Não é bandeira vermelha. Não. Eu conheço muito bem o Celso Russomano. É uma grande honra de falar sobre o Celso Russomano neste programa, com a sua permissão. Opa, Celso é o nosso Russomano, minha homenagem a você. Sou seu amigo, gosto demais de você. Você é uma grande pessoa, um grande interessado, um profundo conhecedor desta matéria e um excelente deputado. Parabéns. Com certeza, nosso mentor, ele que levantou a bandeira de defesa do consumidor na mídia e popularizou Sim, o código. claro, Grande claro. abraço ao grande deputado Celso Claro. Russomano. E é o seguinte, estou aqui com o Código de Defesa do Consumidor na mão e no artigo 14, eu gosto de ir pontualmente, artigo Ótimo. 14 Olha aí, telespectador. do Código de Defesa do Consumidor, Artigo 14. ele diz claramente que o fornecedor de serviços, ele responde independentemente da existência de culpa ou não, pelos prejuízos causados aos consumidores por defeitos relativos às prestações de serviço. Então, no caso, uma pessoa que procura uma lanchonete, uma padaria para comer um lanche, come um lanche estragado, Certo. ele tem como requerer em juízo indenização da lanchonete. Por quê? Vamos lá, a pessoa deve ter ido no médico, o Carlos deve ter ficado internado por alguma indisposição, Sim, sim. alguma intoxicação alimentar, perdeu o dia de trabalho, teve que comprar medicamento. Isso é fácil, junta a nota fiscal de tudo, depois entra na justiça, baseado no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a indenização pelo prejuízo causado. E vale a pena também deixar bem claro que aí no caso o consumidor deve informar as autoridades municipais para que seja feita uma blitz da vigilância sanitária nesse lugar. Ótimo. Com certeza. Muito bem, eu tenho outra pergunta. Bem, então você anotou, Carlos Campos, aquilo que o doutor Sérgio, o especialista na matéria, falou, por gentileza. Siga esta orientação que é excelente. Eu tenho aqui a Daniela Salles, de Sorocaba. Ela quer saber o seguinte: se o cartão dela, o meu cartão, ela diz, se o meu cartão do banco for clonado, sou obrigada a arcar com prejuízos de possíveis movimentações não autorizadas? Essa é a pergunta dela. Boa pergunta da Daniela, e temos que deixar bem claro que qualquer problema de clonagem de cartão é um defeito no sistema de segurança do banco. Sim. Dessa forma, o cliente, o consumidor não pode ser onerado. Se o cartão de crédito, qualquer pessoa que esteja nos assistindo for clonado, a primeira coisa a fazer é informar ao banco essa situação, porque às vezes, hoje em dia, a maioria das pessoas tem um alarme no celular que começa a cair a conta, assim que passam o seu cartão, assim que é feita uma compra, e informar o banco ou a administradora do cartão de crédito. Claro. O que não pode, em hipótese alguma, é ser transferido qualquer tipo de cobrança pela clonagem Sim. para o usuário, para o detentor do cartão. Isso não pode. Muito bem. E quando se recebe um cartão de crédito que não é solicitado, como é que se procede, doutor? Ah, doutor Lárcio, isso é muito comum aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente recebe lá as cartas de correio, aí abre um envelope, tem um cartão ainda com a frase, você foi contemplado com o uso desse cartão. Veja, temos que deixar isso bem claro,
também, e eu recorro ao artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que trata das práticas abusivas, que fala que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, no seu inciso 3º, enviar ou entregar ao consumidor sem solicitação prévia qualquer produto ou fornecer qualquer serviço. Sim. E aí vai uma dica para você, consumidor. Se você receber em casa um cartão de crédito, você tem duas opções. Você ignorar, rasgar o cartão, picotar, ou se não, você fazer o seguinte, você pode desbloquear o cartão, e se o cartão tem validade, por exemplo, de 3 anos, você não será obrigado a pagar a anuidade. Porque o próprio Código de Defesa do Consumidor, ele diz claramente no inciso, aqui no próprio artigo 39, que os serviços prestados ou produtos entregues ao consumidor sem a sua solicitação equiparam-se à amostra grátis, inexistindo obrigação de pagamento. Nossa. Então, receber um cartão, é uma você não pediu, grátis, então. é uma amostra grátis. Boa. E aí fica a dica. Veja, se a pessoa for comprar uma camiseta, comprar uma calça, veja, aí é bom senso, a pessoa tem que pagar. O que ela não tem que pagar é a anuidade e taxas bancárias, porque o Código de Defesa do Consumidor equipara a amostra grátis todo e qualquer produto enviado sem solicitação prévia. Sem solicitação. E sem autorização do consumidor, né? Com certeza, com certeza. Não tinha autorização, recebe lá, a pessoa não é obrigada. Se não quiser usar o cartão, pode picotar, avisar o banco que está devolvendo o cartão. Pode ser feito isso. Essa eu sou obrigado a chamar a atenção do telespectador, porque é uma novidade para mim também, viu? Eu estou aprendendo com o senhor, viu, doutor Serra? A gente aprende todos os dias, é verdade. Todos os dias nós aprendemos alguma coisa. E hoje, felizmente, a gente está aprendendo com o senhor, eu e o nosso telespectador. Então já sabe, recebeu a amostra grátis, pode utilizá-lo, mas terá que pagar aquilo que consumiu, menos a anuidade. Anuidade, isso mesmo. Muito bem, eu tenho uma pergunta do Marcos Paulo Ribeiro. Ele diz o seguinte: sempre que entro em um comércio, encontro um Código de Defesa do Consumidor. Poxa, essa é muito boa. Ele se encontra no balcão. É coincidência ou as lojas são obrigadas a disponibilizarem ao cliente um exemplar do Código de Defesa do Consumidor? E se a loja não possuir um exemplar do código? Pergunta ele. Ela é punida? Olha, o Marcos Paulo, ele foi muito feliz nessa colocação. Por quê? Existe uma lei federal que obriga todo e qualquer estabelecimento comercial que atende público que tenha à disposição e visível um exemplar do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Por que isso? O intuito da lei, o intuito do legislador era deixar à disposição daquele que iria fazer a sua compra o código para consultar e tirar dúvidas lá na hora. Sim. Tá? Então, por isso que a maioria das pessoas quando vão, vem lá, temos um exemplar do código na loja, tá às vezes perto do caixa ou no balcão. Todas as lojas têm que ter. Ele pergunta qual a punição da loja que não tem. Isso. Ela pode ser multada baseado nessa lei federal. Sim. E ressalto também que todo consumidor, toda consumidora, na hora tiver alguma dúvida, pede para a gerente, eu quero ver o código, me traga o código. Se ela não tiver, ela já pode ser autuada. Sim. E tendo o código lá, dá para consultar e dessa forma proteger contra eventuais abusos, práticas abusivas. E vou até mais, doutor Laércio, o Código de Defesa do Consumidor é uma coisa para todo mundo ter à mão, no carro, as mulheres terem na bolsa. É um código que pegou. É um manual, né? É um manual. O manual hoje no Brasil é um manual de sobrevivência. Por quê? Com tantos abusos que está tendo, com tantas práticas abusivas, com tanto abuso, com tanta pegadinhas de maus comerciantes, você tem que ter um código na mão. E hoje o Código de Defesa do Consumidor é a lei mais popular do Brasil. Está vendo em qualquer banca de jornal. É verdade. Então você que está nos assistindo, faça isso, compre o exemplar, deixe no carro, as mulheres deixem na bolsa, para lá, na hora H, ter alguma dúvida, sacar esse código. Muito bem, vamos então seguir adiante. A Manuela de Almeida, ela diz que comprou uma roupa na loja e quando cheguei em casa, diz ela, analisei melhor e me arrependi da compra. Agora eu gostaria de devolvê-la. Eu posso? Diz ela. Olha, Manuela,
Eu vou te dar uma resposta que eu tenho certeza que muita gente em casa não sabe também. O Código de Defesa do Consumidor, ele diz claramente que é obrigatório o comerciante, o fornecedor de serviços, a loja, a trocar produto com defeito. Pasmem, você que fala que fez uma compra por impulso, chegou em casa, a roupa perfeita, não gostei, me arrependi, você não tem o direito de exigir a troca. Hoje em dia o que acontece é que as lojas, algumas lojas, por mera liberalidade e no intuito de fidelizar a clientela, elas fazem essa troca, mas por mera liberalidade. Não, nenhum estabelecimento, nenhuma loja é obrigado a trocar produto que não esteja com defeito. Sim. Se estiver com defeito, é outra situação. Agora, compra por impulso, que nem você fez, aí chega em casa, não gostou da camisa, vou lá trocar. A loja troca se quiser, porque o código, ele somente obriga, e eu cito embasamento legal, no seu artigo 18, que trata da responsabilidade por vício do produto ou serviço, só troca produto com defeito. Muito bem, e quando um consumidor compra um produto em uma loja de rede e quer trocá-lo, essa troca pode ser feita em qualquer outra unidade ou tem que ser na loja onde ele adquiriu o produto? Essa é uma questão que é bem complicada ainda, porque não existe nada que defina ou obriga uma regulamentação, isso. Uma regulamentação. Porque o que acontece? No caso, existem franquias. Sim. A pessoa compra um produto de uma determinada marca e vai trocar, compra num shopping da Zona Leste e quer trocar depois num shopping da Zona Sul, e às vezes são franqueados diferentes. Não é o mesmo proprietário. Diferentes, isso. E o produto também, às vezes, não tem defeito. Se tem defeito, é uma outra situação. Sim. Porque aí a bandeira da loja é responsável e obrigado por lei a trocar todo e qualquer produto com defeito. Porque aí não é nem questão somente do comerciante, é do fabricante. Sim. Aí é uma outra situação que aquilo seria um representante, né? A loja seria um representante do fabricante. Então, essa questão é em aberto ainda, doutor. Muito bem. Bem, doutor Sérgio, eu estou muito satisfeito, estou muito contente em ter você aqui, doutor, e poder explicar ao telespectador aquilo que, naturalmente, ele precisa saber. Agora eu vou chamar um pequeno intervalo e depois, então, vamos retornar e continuar com a nossa conversa. Com certeza. Você aguarde. Logo, logo retornaremos. Caro telespectador, neste momento importante da vida política brasileira, tenho a honra de apresentar o líder do movimento Vem Pra Rua, Rogério Schecker. Este é um momento altamente importante. Preste atenção nas palavras deste jovem, um jovem lutador e um jovem que nós acreditamos. Rogério, como surgiu o movimento Vem Pra Rua e qual o seu objetivo? Dr. Laércio, o movimento Vem Pra Rua surgiu da indignação do povo brasileiro com tudo que tem acontecido com o nosso país e o que o governo tem feito com o nosso dinheiro. A indignação gera energia e a gente nunca teve um momento de tanta indignação no nosso país, pelo menos na nossa geração, como o que está acontecendo agora. E a maioria das pessoas, ao ter essa indignação e sentir isso, quer ajudar, mas não sabe como. E agora as pessoas estão começando a perceber que existe uma forma de cada um ajudar. Existe uma forma de cada pessoa fazer a diferença, que é pegar essa energia da indignação e ir para a rua, reclamar, exigir os seus direitos, exigir a aplicação constitucional das leis no Brasil, que tem que servir para cada pessoa, para cada brasileiro. Nós estamos começando a viver um momento histórico no Brasil, onde a justiça está começando a provar, depois de décadas, que não existe brasileiro acima da lei. Só que esse momento está chamando pela ajuda de nós brasileiros para sustentar, para apoiar todos os juízes,
a Polícia Federal, o Ministério Público, para que eles continuem fazendo as investigações que têm que ser feitas para passar esse país a limpo. Nós estamos lotados de corrupção e de corruptos. As estimativas dizem que são 100 bilhões de reais por ano. Quanto que nós podemos fazer pelo povo que mais precisa nesse país com esse dinheiro? Agora, para acontecer isso, a gente precisa da justiça funcionando direito, e para sustentar a justiça e para exigir os direitos de todos os cidadãos, nós precisamos ir para a rua. É disso que o país está precisando hoje. Eu tenho certeza que a justiça está funcionando direito. Isso é certeza absoluta. Agora, eu gostaria que você completasse o recado que você tem que passar para a sociedade brasileira. Eu queria chamar a sociedade a refletir sobre o seu papel hoje na situação brasileira. Eu não preciso dizer para você o que está acontecendo no Brasil. As notícias já estão claras. O jornalismo tem feito um papel, o jornalismo sério, tem feito um papel sensacional para trazer para todos o que está acontecendo. Quem sou eu para repetir ou trocar o que está acontecendo? Você sabe, e você sabe quanto que isso traz de indignação para a nossa sociedade. Agora, muita gente quer ajudar e não sabe como. Talvez você queira ajudar e não saiba como. O jeito de ajudar é fazer alguma coisa. É parar de reclamar, acabar com a reclamação e partir para a ação. É com a ação de cada um, é com a sua ação, seja no seu círculo pequeno de amigos, na sua empresa, onde você trabalha, onde você mora. Não importa o que você faça, desde que você faça. Chegou o momento que este país está pedindo para cada um dos cidadãos para que faça alguma coisa para engordar, para engrossar essa onda de brasileiros que estão finalmente exercendo a cidadania, finalmente estão tendo o orgulho de uma bandeira e se sentindo patriotas por participar na mudança do país. É a primeira vez que tanta gente vai para a rua exigir os seus direitos, mais do que qualquer jogo de futebol, mais do que qualquer esporte, mais do que Olimpíadas, mais do que Copa do Mundo, para pedir uma coisa muito maior, que é a mudança desse país. E é por isso que eu chamo todo mundo para vir para as ruas no dia 16 de agosto, em todas as capitais brasileiras, na maioria das grandes cidades do interior e do litoral brasileiro, porque todos juntos vamos mais uma vez pedir para que saiam fora os corruptos, para que acabe um governo que tem usado a corrupção e dinheiro para se perpetuar no poder, e para que nós não tenhamos a desgraça que nós estamos vivendo hoje, que é fruto de políticas totalmente errôneas, continuar. Isso, pela primeira vez num grande período de tempo, está dependendo de você. Então venha para a rua no dia 16 de agosto. Direito e Justiça em Foco agradece a presença de Rogério Schecker e tem a dizer que a nossa esperança está na juventude brasileira. Por isso que Rogério Schecker está aqui no programa Direito e Justiça em Foco. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Laércio, pelo convite.